Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Ótima semana pra você! Vamos juntos com as principais notícias do dia. Começamos, claro, pelo Brasileirão. Mas antes de destrinchar o que foi a rodada do final de semana, vamos trazer pra você um panorama do que se tornou uma corrida com obstáculos. Dos 17 brasileiros por pontos corridos, 9 foram vencidos pelo melhor mandante. O índice não é tão alto, foram 13 os conquistados pelo melhor visitante. Acontece que este Brasileirão de 2020, o mais equilibrado desde 2005, com 5 pontos de distância entre o primeiro e o oitavo colocados, cada detalhe pode ser relevante. Até quarta-feira passada, havia 3 times invictos dentro de casa, então o Atlético Mineiro perdeu para o Paranaense. No domingo, o Inter caiu contra o Fluminense e, apesar de sofrer, o São Paulo manteve-se como único invicto em casa, com um empate por 1-1 com o Vasco da Gama. O melhor mandante é o Atlético Mineiro, mas possui 3 tropeços: empates contra Fluminense, Sport e derrota para o Atlético Paranaense. O segundo colocado do Brasileirão, o Flamengo, tem os mesmos 39 pontos do Galo e é o melhor visitante. Perdeu 14 pontos no Maracanã e deixou pelo caminho 13 pontos em visitas. O diagnóstico atual é que o campeonato virou uma corrida com mais obstáculos do que normalmente é. Pelos casos de Covid, 59 no início desta rodada, pelas lesões musculares, possivelmente ampliadas pelo tempo de paralisação e também a ausência de torcida. Tudo isso faz com que os líderes tenham a menor pontuação desde 2005, quando o Corinthians, campeão daquele ano, tinha também 39. Há um ano, o líder tinha 49 pontos nesta rodada. É certamente um dos campeonatos mais embolados da história e assim que é legal, né? O Brasileirão tem esse tempero de competitividade que grande parte dos campeonatos pelo planeta não tem. É briga pela liderança e contra o rebaixamento, rodada após rodada. Trazendo para você os resultados da 22ª rodada então, o Bragantino venceu por 4-0 o Bahia no Nabi Abichedid. O Flamengo venceu por 3-1 o Coritiba no Maracanã. O Atlético Paranaense venceu em casa e engatou uma sequência bastante positiva, 1-0 para cima do Santos. O Goiás também venceu por 1-0 a equipe do Palmeiras. O Lanterna surpreende. São Paulo e Vasco da Gama ficaram no 1-1 no Morumbi. Resultado ruim para ambas as equipes. O São Paulo porque perdeu a chance de dividir a liderança da competição com os outros times. E o Vasco porque seguiu próximo da zona de rebaixamento. Ceará e Atlético Mineiro ficaram no 2-2 no Castelão. O Botafogo perdeu mais uma, dessa vez em casa, 2-1 para o Fortaleza. De virada, o Inter perdeu por 2-1 para o Fluminense no Beira-Rio, com direito a gol olímpico para o tricolor, marcado por Luca. Corinthians e Grêmio ficaram no 0-0 na Neoquímica Arena, resultado que acaba sendo como uma vitória para o Corinthians, porque jogou com 2 a menos por boa parte do jogo. A rodada se completa hoje com Sport e Atlético Goianiense pressionados na Ilha do Retiro. Na tabela, o Atlético Mineiro segue como líder da competição, agora com o mesmo número de pontos do Flamengo, que sobe 2 posições. O São Paulo se mantém em terceiro com 37 e o Inter tem 36 pontos. O Fluminense sobe 3 posições e volta ao pelotão de elite, tem 35 pontos, 4 a menos do que os líderes. O Palmeiras tem 34 pontos em sexto lugar, assim como o Santos e o Grêmio, que aparecem em sétimo e oitavo. A partir da 9ª colocação, a atenção é voltada para a parte de baixo da tabela. O Atlético Paranaense tem 28 pontos, assim como Bahia e Fortaleza. O Bragantino tem 26, assim como o Corinthians. Já o Sport, que joga hoje, tem 25 pontos. Ceará também 25. O Vasco tem 24 em 16º. Na zona de rebaixamento, o Atlético Goianiense, que joga hoje, também tem 24. Coritiba e Botafogo têm 20 pontos e não saem do Z4 na próxima rodada, mesmo que vençam. O Goiás segue na lanterna com 15 pontos. Lembrando que o Brasileirão volta só no próximo final de semana, porque ao longo da semana tem Libertadores e Sul-Americana. E por falar em Libertadores da América, alô Atlético!
Adversário do Atlético Paranaense nas oitavas de final da competição, o River Plate ostenta números imponentes em 2020. Os comandados de Marcelo Gallardo têm quase 80% de aproveitamento e apenas 2 derrotas em 18 partidas no ano. São 13 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, o que dá 77% de aproveitamento. O jogo de ida entre brasileiros e argentinos está marcado para amanhã, terça-feira, às 19h15, no Brasil. E o jogo de volta acontece na Argentina na terça-feira da semana que vem. As únicas derrotas do River em 2020 são para o Banfield pelo Campeonato Argentino de 2019 e 2020 e para a LDU pela Libertadores, ostentando números importantes nessa temporada, a equipe comandada por Marcelo Gallardo. Eu te espero amanhã, terça-feira, com muito mais por aqui. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM.